Olá, bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Turminha do quarto ano, né? Estamos aí nossas aulas, faz dias, né, que tivemos a nossa aula. Infelizmente não teve como a gente revisar para a nossa prova, mas vocês se saíram muito bem, né, mesmo não tendo aquela revisão, porque houve aí a Semana das Crianças, depois teve o feriado e assim foi nossa prova, então não deu para a gente poder fazer nossas revisões para as nossas provas, mas vocês se saíram muito bem, né? Importante que vocês estão sempre participando, acompanhando as aulas e tem um bom resultado na prova, né? Então, nossa aula de ciências, vamos corrigir lá do dia 28/9, que são as duas páginas, 124 e 125. Certo? Mas antes da gente começar nossa aula, vamos agradecer, né, Papai do Céu, para que Ele abençoe mais uma semana de aula, para que Ele proteja a nossa vida, nossa família, nos dê muita sabedoria para que a gente possa realizar as atividades da vida, né? E as nossas também aqui, nossa atividade escolar, para que Ele abençoe nosso momento de estudo. Então, vamos lá, nossa correção, a página 124, era para que vocês marcassem, né? Teve essa atividade parecida lá na prova, para que vocês marcassem o que é rotação e translação. Então, já vou corrigindo aqui com vocês. A primeira frase do quarto quesito é o movimento que a Terra realiza em torno de seu próprio eixo. Então, a letra A, né, é a rotação. Letra B, a próxima frase vai ser a letra B, translação, que demora cerca de 365 dias ou um ano para completar um ciclo. A terceira frase demora cerca de 24 horas, é a letra A, que é a rotação. Quarta frase é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, é a translação, letra B. Próxima frase é responsável pela ocorrência das estações do ano, é a letra B, né, translação. E é responsável pela ocorrência dos dias e das noites, rotação, letra A. Na próxima página, na página 125, na letra A, marcaste um X no local, na localização do Brasil, aí na imagem, né? Então, a gente vai observar aqui o X, vou mostrar aqui para vocês visualizarem, sim, o Brasil, localização. A letra B, o que a lanterna acesa representa, então é o Sol, né, clareando aí sobre a Terra. E a letra C, que o globo terrestre representa, o nosso planeta Terra. Letra D, a resposta que vocês responderiam é que a parte não iluminada representa a parte do planeta, que é a noite, já a iluminada representa a parte do planeta, que é o dia, certo? Então, não iluminada a noite e iluminada o dia. Letra E, a resposta vai ser a primeira, movimento de rotação da Terra, tá? Então, são essas as nossas correções da nossa aula anterior. Então, agora para a nossa aula de hoje, vai ser uma experiência lá nas páginas 126 e 127. O que vocês vão precisar? Então, o material que a gente vai utilizar é acessível, né? Todo mundo tem aí um pedacinho de papelão, ele determina aqui de 20 centímetros, então você utiliza a sua régua para fazer a medição. Um palito de churrasco também, que é fácil, né? A gente sempre tem em casa. A massinha de modelar. Aí vai usar a régua, relógio, lápis e uma bússola, tá? Caso você não tenha a bússola, você faz sem ela, tá? O importante é a gente tentar fazer essa experiência. O que vocês irão fazer? Primeiro, tem duas questões aí. Antes da gente começar a experiência, na letra A, na página 126, o que ocorre com as sombras dos objetos que recebem luz solar diretamente ao longo do período do dia? Então, o que acontece? Tem alguma mudança na sua posição? O que a sombra demonstra para a gente ali quando recebe através da luz solar, né? Aquele objeto que a gente utiliza, coloca ali na rua, no sol. O que acontece quando ela recebe sol?
Você vai colocar aí com suas próprias palavras. A letra B, o que é necessário para que se forme a sombra de um objeto? Então, o que a gente precisa fazer? O que a gente tem? A gente vai pensar mais ou menos na ideia que teve lá na página 125, quando Letícia utilizou algo, né, que deu o quê? Luz, né, clareou. Então, é mais ou menos isso que você vai responder aqui, certo? Então, começando a experiência, o que vocês vão realizar? Então, fixe um palito em posição vertical, né, de cima para baixo, no centro de um papelão. E você vai fixar com a massinha de modelar. Vamos ver aqui o exemplo da letra A. Depois, no início da manhã, coloque o aparato em um local que recebe incidência direta da luz solar. Então, você vai encontrar um lugarzinho na sua casa que bate o sol, né? Que chega o sol aí. Então, durante todo o período do dia. Então, você vai deixar lá. Depois, você vai, com o lápis e a régua, trace uma reta no local onde a sombra do palito está projetada e anote o horário. Então, você vai ver o sol, a sombra, e vai pegar a régua com o lápis e vai fazer um traço lá num papelão e colocar o horário que você marcou. Depois, durante todo o período do dia, de hora em hora, então você vai de hora em hora. Então, você foi 8 horas, aí depois vai 9 horas, vai 10 horas. Você vai de hora em hora fazendo, não precisa ser o dia todo, tá? Você escolhe algumas horas do dia para poder fazer essa anotação, certo? Bom, então durante todo o período do dia, de hora em hora e enquanto houver incidência da luz solar, trace no papelão uma linha na sombra projetada pelo palito, anotando a hora sobre a linha, certo? Então, você vai ver onde é que está ali a sombra e em cima do papelão você faz uma linha e coloca o horário. Depois, quando você terminar de fazer as marcações das horas, seu relógio de sol estará pronto para ser utilizado. Para isso, ele deverá ficar no mesmo local e na mesma posição em que estava quando você fez as marcações. Então, você não vai retirar, você vai deixar ele lá para que você faça todas as marcações. Observe as linhas traçadas no relógio de sol e, com base nelas, determine aproximadamente os pontos cardeais, escrevendo-os nos quadros de um papelão. Então, você vai ver o leste, oeste, norte e sul. Então, você vai depois e marcar os pontos cardeais aí. E, por último, posicione a bússola sobre o papelão e compare com os pontos cardeais indicados nesse instrumento com os que você indicou com base na observação das sombras do gnomon. Como eu falei, né? Se você não tiver a bússola, você faz só a experiência com o papelão, né? O palito, só para a gente ver ali a experiência com a luz solar, tá bom? Depois que você terminar, aí vem agora as questões para você responder o que você entendeu sobre as suas experiências. Então, é importante que você faça para que você consiga responder as próximas questões, tá? Então, aqui na página 127, do primeiro ao quinto. Primeira questão: por que é necessário que o relógio de sol permaneça em um local que receba luz solar diretamente? Então, como é que você vai identificar a hora, né, a posição, na verdade, fazendo essa experiência tendo a luz solar? Por que você acha que é necessário? O que vai ter de importante para que você descubra ali esses pontos que vocês fizeram, né? Vocês marcaram através de quê? O que refletiu sobre o palito, tá? Segundo, por que é preciso manter o relógio de sol no mesmo local e na mesma posição em que foram realizadas as medições? Então, por quê? O que é referência, né? Seria para quê? Que você teria que ter essa posição fixa, deixar paradinha, né? Você vai adquirir que informação aí? Terceiro, como é possível determinar aproximadamente os pontos cardeais a partir de um relógio de sol? Então, por que você acha que você consegue ter mais ou menos o relógio, né, a posição e os pontos cardeais? Através de que você consegue identificar, né? Então, a gente vai perceber como é que nós fazemos essa experiência. A gente vai precisar de quê? Além desses materiais que a gente está utilizando, a gente precisa de algo bem importante, né?
para a gente conseguir descobrir os pontos cardeais, né? Então, vai ter aí a sombra, o sol. Então, mais ou menos por aí você responde o terceiro quesito. Quarto quesito, compare os pontos cardeais indicados com base na observação das sombras do gnomon com aqueles indicados pela bússola. O que você pode concluir? Então, esse aí, para quem não tem a bússola, vai ficar um pouquinho ruim para responder, certo? Mas você pode identificar pela questão da sombra, né, gente? Porque aí você vai conseguir fazer essa experiência, toda essa experiência vai ser feita através da luz solar e a sombra que vai receber para que a sua experiência seja concluída, né? Para que a gente consiga identificar aí os pontos cardeais. E o último quesito, converse com seus colegas sobre a atividade e os resultados obtidos. Compare seus resultados com os resultados dos colegas e registre suas conclusões. Então, essa daqui você só vai concluir, né? Você não vai ter informação do seu colega, mas você coloca a sua conclusão. O que você compreendeu dessa experiência? Então, são essas as nossas atividades. Peço que vocês participem, realize e envie para que eu faça as correções, tá bom? Então, beijão para vocês e até a nossa próxima aula.